Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu venho mostrar para vocês o projeto que eu fiz para participar do grupo Vintena Craft da Cibideias. No ano passado eu mostrei como fazer esse bloquinho e uns outros tipos de costura também de cadernos feitos à mão. Hoje eu venho trazer essa novidade dessa ferramenta da OIA para mostrar para vocês como ela facilita o nosso processo de encadernação. E vou mostrar um projeto usando esse saquinho BOP de embalagens para que a gente possa reciclar esse tipo de material que acaba se acumulando nas nossas coisas. Vou usar a Fuse para me ajudar a fazer a execução desse projeto. Inicialmente, eu vou decorar logo a capa usando esse Deco Paper que eu comprei com a de Oliveira do Erva Doce Scrap. E ele é como se fosse uma washi tape um pouco mais espessa e maior. Para facilitar a colagem, eu removo uma parte do acetato do fundo para posicionar e então eu inicio a colagem de forma gradativa para que evite criar bolhas entre o Deco Paper e o papel de fundo. Para fazer o título do meu caderninho, vou usar esses recortes que eu fiz no papel laminado e essa fita que eu fiz com o rotulador manual da Dymo. Para facilitar a colagem, posiciono as letrinhas na minha base de corte e uso um pedaço de fita crepe, colando em apenas metade das minhas letras e viro do avesso para então passar cola e adicionar o meu título ao projeto. Antes de decidir a posição, eu vou posicionar os demais elementos para ver mais ou menos onde eu quero colar. Decidido então, é só você fazer pressão em todas as letras e segurando elas e removendo a fita crepe de forma gradativa. Agora então vou colar os demais elementos que eu havia recortado para decorar a minha capa. Para complementar o meu título de forma diferente, eu fiz esse adesivo com o rotulador eletrônico da Dymo e pintei ele com a carimbeira de Stress Ink. Agora eu vou recortar cada uma das letrinhas como se fossem pequenos adesivos e colar aqui na parte inferior do projeto. E eis então a minha capinha já pronta para começar a fazer o trabalho de plastificação e montagem da estrutura do meu caderninho. Para isso eu vou usar por baixo uma base de silicone da própria Fuse, mas vocês podem utilizar uma base alternativa como eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, e começo a posicionar no meu saquinho, no meu BOP. Começo pela capa colocando ela de ponta cabeça, com a parte da frente voltada para baixo, e venho então com a minha Fuse já aquecida e vou passando de forma lenta e precisa através da minha régua, formando então o selamento do plástico. Eu tô colocando a velocidade em que eu tô passando a Fuse normal, não tô acelerando para que vocês possam ver mais ou menos a velocidade que eu tô passando, para vocês terem uma noção quando vocês forem utilizar a sua. Já que eu recebo muitas mensagens de muitas meninas me perguntando como é que eu faço para selar e não acabar estragando o plástico. É importante que vocês vejam a temperatura e percebam que eu estou passando a carretilha antes de passar no plástico para que ela se solte. Muitas das vezes a gente acaba queimando o plástico porque ela se prende e aí fica com a temperatura muito alta em um determinado local sem que você mova. Então é importante que vocês façam esse movimento antes e depois venha pressionando e deslizando a carretilha por sobre o tapete de silicone, sempre de forma comedida, gente, sem muita força e nem muito fraco. Antes de selar por completo a minha capa, eu vou colocar alguns paetês para fazer como se fosse um shaker card, como no vídeo que me inspirou a criar essa reutilização, essa reciclagem de material. Vou deixar o link na descrição para vocês verem o trabalho belíssimo e super criativo que me inspirou a ter essa ideia. Terminado de selar a capa, agora eu venho colocando a lombada e dessa vez eu não vou mais utilizar a régua, eu senti que estava me atrapalhando um pouco. Eu vou seguir como base o próprio papel craft, que é um pouco mais grosso, ele é de 300 gramas, então vai me auxiliar na hora de fazer essa colagem para que não fique também muito afastado. Por fim, eu coloco o fundo, a contracapa do meu caderninho e venho selando também bem rente ao papel craft para fechar e plastificar esse meu projeto.
E mais uma vez eu faço um shaker na parte de trás também da contracapa, adicionando alguns paetês antes de selar por completo o fundo do meu caderninho. Então eu venho seguindo como um régua o próprio papel craft. Agora eu vou fazer o refilamento desse plástico excedente com a minha refiladora. E tá pronta a estrutura, que pode ser assim, simples, somente com capa e contracapa e essa pequena lombada. Mas se vocês não estragarem o plástico como eu fiz no primeiro, que estava bem estragadinho, cheio de cola, e eu acabei não conseguindo utilizar, vocês podem fazer o seguinte: se seu plástico for maior, antes de vocês cortarem, vocês adicionam uma segunda lombada um pouco maior entre a capa e a contracapa e depois fazem esse pequeno fecho para servir como fechamento da sua estrutura, do seu mini álbum, caderninho, enfim. Agora eu vou encadernar usando essa ferramenta da OEA. Eu já criei um molde, um gabarito com base nesses furinhos aqui, porque embora ele tenha como se fosse um mini bercinho de encadernação, eu achei que ficou um pouco difícil quando vocês utilizam uma resma muito grande de papel, um papel muito grosso, não dá para visualizar os furinhos. Então eu acho que dessa forma eu consigo fazer mais rápido e mais fácil sem errar muito no meu projeto. Então é só ir furando mesmo e seguindo toda a marcação, todo o gabarito que você havia determinado antes. Eu fiz a medição, por isso eu também utilizei o gabarito, para que eu tivesse uma boa distância entre a parte superior e inferior da minha costura, deixando assim uma distância equânime entre elas e fazendo com que a minha costurinha fique bem centralizada na lombada do meu projeto. Como o bercinho ele é um pouco triangular e o meu papel craft ele é muito grosso, ele não vai dobrar ao meio, o que eu fiz? Eu marquei o centro dele e fui pontilhando com uma caneta permanente os furinhos do gabarito. Agora, com a ajuda de uma base de EVA embaixo, eu vou furar com o próprio agulhão que veio na ferramenta e furo 2 vezes, de cima para baixo e de baixo para cima, para reforçar esses furos, uma vez que minha capa está plastificada. No final, eu apago com um pouco de álcool e agora vou encadernar com a ajuda de uma agulha curva para encadernação e um fio encerado. Adiciono o miolo no meu projeto e começo a inserir a agulha para fazer a costura. Eu farei um ponto correntinha. Nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu não mostro detalhes de como eu faço essa encadernação, mas eu vou deixar o link aparecendo agora nos cards e também na descrição do vídeo para vocês acompanharem um passo a passo, bem lentinho, bem devagar, onde eu ensino bem certinho como fazer esse tipo de costura na sua encadernação manual. Depois que eu concluí a costura, eu deixei ele algum tempo sob pressão desses clipes para que ficasse mais certinho e eis o resultado final da minha costura do ponto correntinho. Eu agora vou refilar o excedente do miolo, já demarquei aqui. Agora eu vou abrir o meu caderno e com a ajuda da régua e de estilete eu vou refilar essas folhas internas. E assim tá pronto, tá finalizado o meu projeto para participar do desafio do Cibideias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de reciclagem, de encadernação usando esses saquinhos protetores, que essa dica seja útil para a criação dos projetos de vocês. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário e o seu joinha. Muito obrigada pela companhia de todos, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!